Feriado de Páscoa de 2015, Londres. No coração do distrito de joalherias da cidade, atrás de uma porta pesada de aço que deveria proteger um dos lugares mais seguros da Grã-Bretanha, existe um buraco na parede. Não é um buraco limpo, é uma ferida oval, bruta, aberta à força através de meio metro de concreto armado, rente ao chão, largo o suficiente para um homem magro passar rastejando. No piso, brocas espalhadas, uma bomba hidráulica abandonada, cofres particulares escancarados como latas rasgadas. E o mais difícil de acreditar nessa cena não é o tamanho do butim, por maior que ele seja. São os homens que fizeram isso, porque, quando a polícia finalmente colocar rostos nesse crime, não vai encontrar profissionais jovens no auge, vai encontrar aposentados, homens na casa dos 60 e dos 70 anos, homens com aparelho auditivo, coluna ruim e passe livre de ônibus. Se você curte assaltos reais contados como aconteceram de verdade e não na versão limpa do cinema, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai fundo nos detalhes. E já deixa a pergunta que vale o vídeo inteiro. Como um grupo velho o bastante para se aposentar comete o maior roubo da história da Inglaterra e depois entrega tudo de bandeja pelos erros mais idiotas possíveis? Para entender isso, é preciso entender o homem no centro da história. E, durante boa parte dela, ele não tem nome. É só o velho, o veterano, o cara que os outros escutam. Imagine ele num ônibus comum de Londres, boina na cabeça, passe gratuito de idoso no bolso, olhando as ruas passarem como qualquer aposentado indo ao centro. Ninguém olha duas vezes. Ele parece o avô de alguém, e é mesmo. E também é, silenciosamente, um dos ladrões mais experientes que o país já produziu. Ele veio de outra era do crime, um mundo de maçaricos e carros de fuga, de informantes e receptadores, de serviços combinados em pubs. Viu os grandes golpes e as longas penas. Sabia coisas que a maioria dos criminosos só imagina. Como um cofre é realmente construído. Como um alarme se comporta. Quanto tempo a polícia realmente leva. E, no caminho, aprendeu a lição mais perigosa de todas, a que acabaria destruindo ele. Passou a acreditar que era esperto demais, cuidadoso demais, experiente demais para ser pego. E, por um fim de semana estranho e brilhante, pareceu que ele estava certo. O alvo não era um banco no sentido comum. Era uma empresa de cofres de aluguel, instalada no subsolo debaixo das ruas do distrito de joalherias, a parte de Londres onde diamantes trocam de mãos na calçada e sigilo é o negócio inteiro. Atrás de uma porta trancada e no fim de uma escada, ficavam centenas de caixas particulares. Pequenas gavetas onde joalheiros, negociantes e pessoas comuns guardavam aquilo que não podiam perder: dinheiro, ouro, diamantes, heranças de família. E coisas que, como você vai ver, alguns deles nunca conseguiriam explicar direito. De fora, parecia inexpugnável. Para chegar ao cofre, era preciso entrar no prédio, descer ao subsolo, passar por um portão de ferro trancado e vencer uma porta de aço construída como a de um navio de guerra, com segredo e retardo de tempo. E mesmo assim, o cofre ainda estava envolvido em concreto armado grosso e ligado a alarmes que deveriam trazer a polícia correndo. No papel, roubar aquilo era loucura. E essa sensação de segurança era exatamente o produto que a empresa vendia. Um joalheiro dormia tranquilo, sabendo que seu estoque estava atrás de aço e pedra, num subsolo que nenhum ladrão ousaria encarar. Era essa certeza confortável que o velho pretendia transformar em fraqueza. Porque um lugar que todos consideram invulnerável é um lugar que as pessoas param de vigiar de perto. Ele tinha passado a vida lendo a distância entre o que parece seguro e o que é seguro de verdade. E percebeu que a segurança dali era antiga. A empresa existia havia anos e parte dos sistemas não tinha acompanhado o tempo. O alarme, as fechaduras, as rotinas. Havia rachaduras. E havia, acima de tudo, uma janela. O longo feriado de Páscoa, quando os negócios do andar de cima fechariam na quinta-feira à noite e só reabririam na terça seguinte. 4 dias de ruas vazias e ninguém olhando. 4 dias para invadir uma fortaleza e desmontá-la por dentro. Essa era a ideia. E aqui está a primeira coisa que quase todo mundo entende errado nesse caso.
As pessoas imaginam uma operação impecável, um time de especialistas funcionando como relógio. A verdade é mais bagunçada e mais humana que isso. Porque os homens que o velho reuniu não eram um grupo moderno e afiado, eram relíquias, como ele. Então vamos conhecer a quadrilha pelas funções. Primeiro, o próprio velho, o mentor, a cabeça, o que conhecia o distrito e conhecia o jogo. Depois, o fanático por academia, um sujeito magro e fibroso, que se achava o atleta do grupo, o que iria de fato passar pelo buraco que eles abririam. Havia o homem dos alarmes, o técnico, o especialista calado que entendia de fios e sensores e sabia fazer um sistema de segurança parecer acordado enquanto dormia. Havia o motorista, um senhor com um carro grande e confortável, encarregado de vigiar, levar e trazer gente e manter os olhos abertos enquanto os outros estavam lá embaixo. E havia figuras que entravam e saíam pelas bordas, um para ajudar a mover coisas, outro para ajudar a esconder o material depois, cada um com um papel, cada um com uma fraqueza. E é essa palavra, fraqueza, que importa, porque um grupo vale o quanto vale o seu integrante mais frágil na pior noite, um corpo que dói, um pavio curto, a necessidade de falar, de se gabar, de voltar a ser alguém. Eram homens já afastados do jogo, puxados de volta pela promessa de um último grande serviço. Essa fome os deixou ousados e também desleixados. Cada um trazia uma habilidade e um defeito, e no fim, os defeitos pesaram mais. Guarde a tensão que atravessa a história inteira. Esses homens eram perigosamente experientes, mas também eram velhos. Os corpos falhavam e os métodos pertenciam a outro século. O mundo que eles estavam prestes a roubar tinha mudado ao redor deles, e essa distância é a falha em que tudo acaba desabando. Agora o plano. Apesar da idade, a preparação foi paciente e inteligente. Eles observaram o prédio e aprenderam seus ritmos. Descobriram quando saía a última pessoa e quando chegava a primeira. Estudaram a porta, o subsolo, a planta. Reuniram equipamento industrial de verdade. Uma furadeira pesada de coroa diamantada, do tipo usado em obras para atravessar concreto e pedra. Bombas, ferramentas de corte, sacolas, luvas. Pensaram no alarme e em como entrar sem arrombar a frente como amadores. E escolheram o momento com a precisão de quem já fez isso antes. A quinta-feira antes do feriado prolongado, com o distrito esvaziando e os últimos funcionários indo embora para 4 dias, deixando para trás um subsolo cheio de tesouro protegido apenas por aço, concreto e alarmes. Quinta-feira à noite. O distrito está escuro. A quadrilha entra. De algum modo, eles conseguem acesso ao prédio, e aqui a história esbarra numa das figuras mais intrigantes do caso inteiro: o Homem Misterioso. No plano havia um integrante conhecido apenas por um apelido, um homem de peruca, o que parecia saber como vencer a porta externa e cuidar da entrada. Por muito tempo, ninguém de fora do grupo saberia quem ele era de verdade: um fantasma, uma silhueta no escuro, com cabelo ruivo que talvez nem fosse dele. Guarde esse nome que ainda não existe. Ele volta mais tarde. Já dentro, eles encaram o elevador e, em vez de descer nele, desativam a máquina, abrem um poço no andar superior e descem por ele, ao lado da cabine, em direção ao subsolo. Pense nisso. Homens de 60 e 70 e poucos anos, descendo um poço de elevador escuro na madrugada, respiração pesada, articulações doendo, mãos escorregando no aço engordurado. Para um ladrão jovem, isso seria aquecimento. Para eles, a descida sozinha já é uma provação. E mesmo assim descem, um atrás do outro. É o serviço que ninguém acredita que um aposentado faria, e é exatamente por isso que ninguém está vigiando. Chegam ao subsolo e encaram a parede. A porta de aço, com segredo e retardo de tempo, eles nem vão tentar. Vão atravessar meio metro de concreto armado. Montam a furadeira. E aqui entra o som, porque uma coroa diamantada rasgando concreto não é silenciosa. Ela grita, rói, joga calor e poeira. A broca morde a parede e abre um furo circular largo. Depois outro, sobreposto ao primeiro. Depois um terceiro. 3 furos grandes lado a lado,
formando uma abertura larga o bastante para uma pessoa. Leva horas. Os homens se revezam. Jogam água para resfriar a broca e a água vira lama cinzenta no chão. Qualquer pessoa que passasse e prestasse atenção saberia que havia algo errado. Mas é feriado, os escritórios estão fechados, a rua está morta e o subsolo engole o som. Eles apostam que não há ninguém para ouvir, e por enquanto a aposta se sustenta. Enfim, atravessam. O concreto cede, e o mais magro do grupo se prepara para entrar e começar a esvaziar o cofre. Anos de planejamento, horas de perfuração e agora a recompensa. E então tudo dá errado. Porque do outro lado do buraco, encostado no concreto, há um armário metálico pesado. Uma unidade de aço fixa no lugar, bloqueando a passagem. Eles enxergam o cofre pela fresta, mas não conseguem entrar. O armário não sai do lugar. Eles empurram, forçam, tentam mover com o que têm, e nada. A ferramenta falha. A bomba que trouxeram para empurrar o obstáculo não dá conta. Homens velhos, no fundo de um subsolo, no maior serviço das suas vidas, olhando por um buraco que levaram a noite inteira para abrir, para um cofre cheio de dinheiro que não conseguem alcançar por causa de um armário de metal. E é aí que o grupo quase se desfaz, porque um deles quer desistir. A pressão, o fracasso, o desgaste físico é demais, e há uma discussão no escuro. Alguns querem ir embora e assumir o prejuízo, mas o velho, o fanático por academia e o técnico não estão dispostos a abrir mão de uma fortuna por causa de um armário. Os ânimos esquentam, os nervos se desgastam e, no fim, o grupo racha. Alguns vão embora, mas o núcleo toma uma decisão que é corajosa ou insana, dependendo de como você olha. Eles decidem voltar. Eles já tinham entrado, já tinham furado a parede e já tinham disparado, como se descobriria depois algum tipo de sinal de alarme, e mesmo assim nenhuma polícia apareceu. O movimento seguro seria sumir e nunca mais olhar para trás. Em vez disso, eles vão para casa, descansam os corpos doloridos, arrumam uma ferramenta melhor e na noite seguinte voltam para fazer tudo de novo. E aqui está um dos grandes e si dessa história, o detalhe que ainda hoje causa desconforto. Durante aquela primeira noite, um sinal do alarme de fato chegou a uma empresa de monitoramento. Um vigilante foi de alguma forma avisado. Alguém chegou a ir até o prédio olhar. E nada foi feito para impedir o crime. Relatos e depoimentos divergem sobre quem exatamente sabia o quê e por que nenhuma resposta séria veio. Mas o fato duro permanece. Houve um momento em que tudo poderia ter acabado ali, na primeira noite, com a quadrilha ainda de mãos vazias. E não acabou. O alarme gritou e o mundo apertou o botão de soneca. Essa é a dobradiça de toda a história. O concreto cumpriu seu papel. O aço cumpriu o dele. O alarme também, mandando o sinal noite adentro exatamente como foi projetado. E não adiantou, porque na outra ponta desse sinal, a resposta simplesmente não veio. A quadrilha não venceu a segurança. Passou por uma falha nos humanos por trás dela. Guarde isso, porque no fim dessa história, os humanos são o ponto fraco dos dois lados. O grupo volta, entra de novo, desce de novo, e dessa vez trouxe uma bomba melhor, uma ferramenta hidráulica de verdade, com força para fazer o que a anterior não fez. Enfiam pelo buraco, apoiam contra o armário teimoso e empurram até deslocá-lo. Devagar, o obstáculo cede, a passagem se abre. E, finalmente, o mais magro deles atravessa o buraco no concreto e cai dentro do cofre. Lá dentro é uma parede de pequenas portas trancadas, fileiras e fileiras de caixas. E agora começa o trabalho bruto. Ele arromba uma atrás da outra, com ferramentas passadas pelo buraco, forçando e alavancando as gavetas metálicas até rachar. E o que sai é impressionante. Ouro, maços de dinheiro em várias moedas, diamantes soltos e engastados, joias, relógios, pedras preciosas aos punhados. Ele passa tudo de volta pelo buraco, os outros ensacam, e a pilha cresce para algo que nenhum deles, mesmo em carreiras longas, tinha visto reunido num único lugar. E há um horror silencioso embaixo de todo aquele brilho. Atrás de cada tampa arrombada estava a poupança de uma pessoa,
a reserva inteira de um pequeno negócio, os anéis de uma viúva, o estoque de um negociante. Para a quadrilha, é só peso na sacola, separado por valor. Eles nunca encontraram uma única daquelas vítimas, só levaram tudo o que elas tinham. Eles não conseguem abrir todas, são centenas de caixas, e o tempo e a força são limitados, mas esvaziam dezenas, 73 caixas no total, arrombadas e limpas. Enfiam o botim em sacolas e malas, tanta coisa que fica pesado e difícil de carregar, e levam tudo pelo mesmo caminho, para fora do subsolo, para fora do prédio, para dentro do carro que espera. Quando o feriado termina e os primeiros funcionários voltam e encontram um cofre, a quadrilha já está longe, e o tesouro também. A polícia que chega encontra o buraco na parede, o equipamento abandonado, as brocas, as caixas vazias e uma cena de crime que parece, sinceramente, impossível. A suposição inicial é a óbvia, uma operação sofisticada, de elite, mestres do crime, talvez especialistas estrangeiros, fantasmas que entraram e saíram sem deixar rastro. E aqui está a segunda coisa que todo mundo entendeu errado. Essa história do grupo de elite era fantasia. Os homens que fizeram aquilo estavam prestes a cair, não porque algum detetive brilhante superou um gênio do crime, mas por causa dos próprios hábitos, dos próprios egos e de um mundo que eles não perceberam que estava escutando. Porque a rachadura não foi a perfuração, não foi o alarme, foram os telefones, os carros e as bocas. Eles eram da velha escola. No tempo deles, você evitava ser pego sendo cuidadoso pessoalmente. Encontro no pub, conversa cara a cara, nada por escrito. E ainda viviam por essas regras. Só que o mundo tinha mudado. Agora havia câmeras em cada esquina e sistemas que liam a placa de cada carro que passava, registrando para onde ele ia e quando. Agora a polícia podia colocar uma escuta no seu carro e simplesmente ouvir tudo. E a quadrilha, tão brilhante com concreto e alarmes, não entendia nada disso. A investigação começou lenta, mas os detetives fizeram o que detetives modernos fazem: levantaram as imagens. Não só do prédio, mas do distrito inteiro e das vias ao redor, e foram atrás de veículos. Um carro aparecia repetidamente, um carro chamativo. Rastrearam seus deslocamentos pela rede de câmeras que vigia a cidade, montando o mapa de quem esteve perto da cena e quando. Esse é o trabalho que nunca aparece nos filmes. Policiais numa sala silenciosa, hora após hora, vasculhando imagens, lendo placa após placa, cruzando horários. É lento e é letal, porque uma câmera nunca pisca e nunca esquece. A quadrilha pensava em pubs e conversas ditas baixinho. A investigação pensava em dados, e os dados eram pacientes. Esse fio levou até o motorista, e o motorista levou até os outros. E então veio a parte que seria cômica se as consequências não fossem tão reais. A polícia chegou perto o bastante para suspeitar da quadrilha, e fez a única coisa que aqueles velhos nunca consideraram. Grampeou os pontos de encontro e os carros, e escutou. E eles, achando que estavam em total privacidade, falaram, se gabaram, reviveram o serviço, reclamaram uns dos outros, discutiram o butim, a divisão, os erros. Cada palavra gravada. Criminosos veteranos, que sobreviveram décadas justamente por manter a boca fechada, sentaram num carro grampeado e confessaram tudo para um microfone que não sabiam que existia. E fica a pergunta do meio, a que eu quero que você mastigue. Foi a tecnologia que venceu esses homens? Ou foi a arrogância deles, a crença de que os métodos antigos os protegeriam para sempre? E piora, eles não só falaram, se comportaram como quem se acha intocável. Se encontravam em público e mantinham as rotinas. Os detetives acompanharam o grupo pela cidade, seguiram até as reuniões e reuniram provas para colocar cada um deles no centro da conspiração. O próprio mentor, o cuidadoso, foi visto e registrado como todos os outros. E então chegou o dia em que os invasores da fortaleza descobriram que também podiam ter a porta arrombada. Numa operação coordenada, a polícia caiu em cima de todos ao mesmo tempo. Portas foram ao chão, agentes entraram e, um por um,
Os aposentados do maior roubo da história da Inglaterra foram tirados das suas vidas comuns, das suas casas, dos seus quintais, das suas aposentadorias silenciosas e algemados. Agora, o nome. Porque essa história inteira teve um velho no centro, e é hora de dar nome a ele. Quando os autos foram abertos e as acusações formalizadas, o mentor, o veterano, o homem do ônibus com passe gratuito, foi identificado como Brian Reader, um criminoso de carreira cujo histórico se estendia por décadas, ligado em reportagens a alguns dos roubos mais notórios de uma era anterior. Um homem que já tinha estado perto de grandes golpes e, de algum jeito, sempre perto do dinheiro. Agora, na casa dos 70, com audição ruim e saúde frágil, ele figurava como o suposto cérebro de um crime que chocou o país. O grande ladrão antigo, derrubado enfim, não saindo da cena com milhões, mas entrando num tribunal com apoio para andar. E os outros também foram nomeados. O fanático por academia que passou pelo buraco, a mente técnica, o motorista que ficou de vigia. Não era um grupo de estreantes. Vários tinham passados cheios de serviços e condenações antigas. E agora encaravam o fim da linha juntos, sob os holofotes da imprensa mundial. Mas é aqui que tudo realmente desmorona para eles. Porque, uma vez presos, a lealdade que deveria manter a quadrilha unida começou a apodrecer. Nem todos agiram igual. Alguns contestaram. Alguns assumiram. E no meio disso, vieram à tona as tensões e desconfianças que sempre assombram um grupo assim. A sensação de que alguém ficou com mais do que devia, de que alguém escondeu parte do butim, de que alguém não era confiável. A ideia romântica de honra entre ladrões esbarrou na realidade de velhos assustados diante da prisão. Foram a julgamento, foram condenados, e as penas saíram. Para homens daquela idade, mesmo alguns anos carregavam um peso brutal, porque para alguns deles, a prisão significava a chance real de nunca mais sair em liberdade. Os mais velhos encararam seus últimos anos atrás das grades. O mentor Brian Reader, doente demais para participar plenamente de partes do processo, virou o rosto frágil de um crime sobre o qual o público não conseguia parar de falar. E pense na cena estranha que isso criou. Não jovens de balaclava saindo de um camburão, mas velhos, alguns apoiados em bengalas, arrastando os pés até o tribunal por um crime feito com uma furadeira diamantada e um poço de elevador. O país não sabia bem como se sentir. Parte horror, parte descrença, parte algo desconfortavelmente perto da admiração. Jornais buscaram apelidos, documentários se formaram na fila e o público devorou cada detalhe. A lenda já corria na frente dos próprios protagonistas, que agora eram só homens amedrontados diante do fim da liberdade. E, nos anos seguintes, pelo menos um deles morreria preso, com um serviço que deveria ser a coroação, virando aquilo que encerrou sua vida numa cela. E então o fantasma volta. Lembra do homem da peruca, o que sabia atravessar a porta e escapou quando os outros caíram? Por muito tempo ele foi a peça que não encaixava, o integrante que tinha um apelido e nada mais. Sem rosto, sem nome, uma ponta solta no maior roubo já visto no país. Até que a lei o alcançou também. Com trabalho paciente e prova pericial, os investigadores identificaram e prenderam o homem por trás do apelido. Na busca no lugar onde ele vivia, teriam sido encontradas pedras preciosas e objetos de valor, vestígios físicos que o ligavam ao butim. Ele foi identificado, julgado e condenado, fechando o último capítulo aberto da quadrilha. O fantasma, no fim, era um homem de verdade, e nem ele conseguiu ficar escondido para sempre. Presos, identificados, condenados, um depois do outro. Parece um final limpo. Só que não é. E é por isso que o caso continua vivo. Porque o dinheiro nunca voltou por inteiro. Sim, a polícia recuperou parte. Houve buscas, achados, bens apreendidos. Sacolas de valores apareceram. Mas boa parte do butim, segundo muitos relatos, nunca foi recuperada. O valor exato do que foi levado jamais foi cravado, e provavelmente nunca será, por um motivo simples e muito humano. As próprias vítimas não podiam ou não queriam dizer com precisão o que tinham perdido. Parte do que estava naquelas caixas nunca foi plenamente declarado.
Parte pertencia a pessoas que tinham seus próprios motivos para não explicar quanta riqueza guardavam num subsolo, nem de onde ela vinha. Então, o tamanho verdadeiro do golpe segue sendo, até hoje, questão de estimativa e discussão. Reportagens chegaram a falar em até 14 milhões de libras, e algumas sugerem mais. Ninguém sabe ao certo. O que significa que, possivelmente, parte de um dos botins mais famosos da história britânica ainda está por aí. Nunca encontrada, nunca devolvida, gasta, enterrada ou repassada nas sombras. Os homens que poderiam dizer o que aconteceu com ela estão, em sua maioria, presos, mortos ou calados. E há uma simetria cruel no desfecho. A quadrilha depositou sua fé no mundo antigo, o dos sussurros e dos fundos de bar, e esse mundo atraiu. A polícia depositou sua fé no mundo novo, o das câmeras, dos microfones e dos dados pacientes, e esse mundo entregou o resultado. 2 gerações de crime e de lei se encontrando num subsolo, e a mais velha perdeu, não por não ser inteligente, mas por ser inteligente sobre o século errado. A furadeira venceu a parede. Nada que eles tinham venceu uma escuta escondida embaixo do banco de um carro. Pense no velho no ônibus mais uma vez. O passe gratuito, a boina, a fragilidade. Tudo nele dizia inofensivo, esquecível, acabado. E era exatamente esse o disfarce. Não uma máscara, não uma peruca, apenas a idade, a única coisa de que ninguém desconfia. No fim, sua maior arma e seu defeito fatal eram a mesma coisa. Ele acreditou que a experiência o tornava intocável. Isso o tornou brilhante, e depois o tornou descuidado, enquanto o mundo que ele achava que entendia gravava cada palavra. O buraco na parede foi tapado. O cofre foi esvaziado e fechado. As manchetes sumiram. As perguntas não. Quanto realmente havia naquelas caixas? Para onde foi o resto? E se um segredo muito antigo ainda espera lacrado na memória de alguém que estava lá? Então fica a última pergunta, e eu quero sua resposta sincera nos comentários. Quem realmente venceu nessa história? O sistema que prendeu um punhado de velhos frágeis e os mandou morrer atrás das grades? Ou os homens que provaram que, mesmo numa